Em uma bacia, coloquei água morna, mas a água não pode estar quente, tem que estar em uma temperatura ambiente, porque senão nossa massa pode desandar. Adicionei o óleo, as 3 colheres de açúcar, e depois 1 colher de sal. Coloquei o fermento em pó seco. E depois mexi bastante esse fermento. E fui colocando a farinha de trigo. E mexi essa mistura com uma colher de pau para ficar bem misturado. E fui colocando farinha de trigo aos poucos. E fui mexendo mais. Depois resolvi mexer com a mão para misturar bastante essa massa. Como eu fui vendo que a minha massa ainda estava grudando na mão, eu fui colocando mais farinha de trigo e fui mexendo de novo. Vocês têm que mexer até a massa começar a desgrudar das suas mãos ou da bacia. Como a massa já estava desgrudando da bacia, eu fui lá e comecei a fazer bolinhas, porque as bolinhas ajudam a crescer mais a massa. Depois que fiz bolinhas, eu vou levar essa massa para o sol tampada, ou vocês coloquem no forno se não tiver algum dia de sol, para ela crescer. Como eu vou fazer na minha pia, eu coloquei um pouco de farinha de trigo para essa massa não grudar. Passei óleo na minha forma e fui espalhando com papel para quando esses salgados estiverem assados, eles não grudarem ou queimarem, né? Como eu não tinha rolo, eu peguei uma garrafa de vidro mesmo, mas se vocês tiverem um rolo, vocês podem pegar um rolo. Aí eu fui fazendo um improviso e fui espalhando essa massa. Eu vou fazer com salsicha aqui para vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer com qualquer outro recheio. Eu gosto de cortar do lado pra tipo não sobrar, sabe, na hora que eu for tampar. Você junta bem juntinho, porque ela gosta um pouco de ficar se separando. A salsicha meio amostra, porque eu acho que fica mais bonitinho.
E vou consertando esse salgado para não ficar faltando nem sobrando massa. Aí eu vou colocar na forma. Eu gosto de colocar por onde eu fechei, eu gosto de colocar na forma para depois não desgrudar. E nesse tempo eu coloquei o forno pré-aquecido. Agora eu vou fazer para vocês um salgadinho com presunto e mussarela, com cebola, orégano e molho de tomate. E fui amassando essa massa. Amassa essa massa bem para ela ficar um pouco fina, para depois não ficar mais massa do que recheio. Depois dela amassada, peguei molho de tomate, coloquei no fundo e espalhei. Mas se vocês quiserem, não precisa de colocar, mas fica com gosto bem mais gostoso. Coloquei a mussarela picada. Agora nós vamos colocar presunto fatiadinho. Vocês colocam o tanto que vocês quiserem. Coloquei um pouco de pimentão picado. Depois que vamos colocar um pouco de cebola e um tiquinho de orégano para dar um gostinho bom depois de assado. Depois vamos pegar os ladinhos que está sem recheio e vamos juntar bem para depois, porque essa parte que eu estou juntando vai ficar por baixo, né? Aí se eu deixar mal juntada, mal fechado, ele pode escorrer pela forma, né? Aí é melhor fechar bem. Fechar todas as partezinhas para não ficar com nenhum furo. Depois coloquei essa parte por baixo, igual fiz com o de salsicha. Depois peguei uma gema e fui passando com garfo, mas se você tiver pincel é mais fácil. E passei por cima de todos esses salgados. E depois coloquei um pouco de orégano. E ficaram assim, dá pra fazer todos os tipos de salgados assados. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!